Fala pessoal, muito bom dia. 28 de dezembro de 2025, o ano está acabando e nós estamos em mais um Abre o Jogo para Los Angeles Lakers e Sacramento Kings, que fazem aí praticamente o jogo da rodada do final deste domingo. E essa partida ela inicia às 23h30. Estaremos aqui ao vivo em mais essa cobertura. Inclusive, você que não é assinante do Clube de Membros não terá a oportunidade de assistir na nossa sala de estar, com ar-condicionado, salgadinho, tudo ali. E você pode muito bem participar dessa resenha assinando o nosso Clube de Membros na modalidade MVP, R$19,99 por mês. E você assiste todos os jogos do Los Angeles Lakers ao vivo, e não é só isso, tá? Você ainda tem um grupo exclusivo do WhatsApp que você participa, e vou contar uma historinha para vocês. Tem mais de cento e tantas pessoas discutindo, reclamando, trazendo talvez algumas respostas para o que está acontecendo nessa fase miserável que o Lakers está passando. Então, vale muito a pena, R$19,99 por mês. Você assina, assiste os jogos e participa desse grupo do WhatsApp exclusivo para membros MVP e que é uma interação maravilhosa. Vale muito a pena. Aproveitem, estamos aí e você ajuda o nosso projeto e também cria amizade com uma tropa maravilhosa. Pessoal, ontem aconteceu, enfim, a tal da reunião do desconforto. É claro, é óbvio que nós saberíamos, né, ou melhor, que nós sabíamos que JJ, apesar de todo o estresse da quinta-feira, né, na derrota do jogo de Natal, que depois vai baixando a bolinha, a adrenalina diminui, ele começa a espairecer e ele sabe, né, que se ele continuar atacando os caras, não vai dar certo. A impressão que já está passando para a gente é que ele já perdeu a mão do elenco. Simples assim. E pior seria se ele comesse os caras vivos, né, o fígado de cada um, na tal reunião realizada ontem. Mas, ao contraditório de tudo isso, ele simplesmente bateu um papo, falou, ouviu e parece que os ânimos estão tranquilos, estão calmos e cada um buscou, nesse bate-papo, nesse feedback, trazer as suas dificuldades e ele também, obviamente, ouvindo e passando para o pessoal as dificuldades que ele está presenciando da falta de disposição, de intensidade, de querer desse time em ajudar a parte principal, a parte central dessa brincadeira, que é defender. E já estamos chegando numa situação que não só a defesa é o problema. O ataque está tão estático, as jogadas estão tão aleatórias, como o próprio JJ disse, e o detalhe não é esse, essa aleatoriedade com ênfase por parte dele, muito vindo do retorno de LeBron ao jogo, do retorno de LeBron à equipe. Isso, para ele, né, desorganizou extremamente o ataque, né, e ele deixou bem claro: isso aí é um problema meu. Eu tenho que resolver, a responsabilidade é minha. Mas é legal você começar a dar uma cutucada em determinados jogadores. Obviamente que eu quero dizer LeBron James. Obviamente que eu quero dizer Rui Hashimura. Porque são jogadores que, dentro do que a gente consegue observar durante os jogos, são os que menos têm se empenhado na questão
principal, do defeito principal que esse elenco tem, que é a disposição em defender. Simples assim, né? E é óbvio, não dá para você apontar o dedo e falar assim, porra, a culpa é do LeBron. Não, a culpa é do contexto inteiro. A culpa é de uma organização que demorou a entender que tudo tem tempo de validade, até a presença de determinados jogadores. E aí você dá uma opção de mais de 50 milhões de dólares para um jogador que já está em viés de baixa devido à idade, devido às questões físicas, né? E que hoje em dia é um jogador que pensa mais em jogar golfe do que jogar basquete. Não sou eu que estou dizendo, tá? Ontem, num podcaster, né, no podcast de Dwayne Wade, juntamente ali com John Wall e outras figurinhas, Dwayne Wade, quando citaram o assunto Los Angeles Lakers, ele, juntamente ali com o John Wall, deixaram bem claro, o LeBron não está pensando em nada disso. O LeBron deve estar essa hora pensando no simulador de golfe dele. E aí as redes sociais, que são miseráveis, vão buscar vídeos onde o LeBron, durante o hino nacional americano, onde todo mundo bota a mãozinha no peito e espera o hino acabar, ou tem ali toda a resiliência ao hino, o LeBron está ali fazendo um exercício de treino de golfe. Na hora que você faz o drive, né? Gente, aí você associa imagens ao assunto e a coisa fica extremamente complicada, né? Mas, enfim, contudo, todavia e o entretanto, né? Essa sessão de vídeo que, né, seria complicada, seria de embate, seria de discussão e, sei lá, de porrada ali dentro da sala de vídeo, dentro do vestiário, acabou sendo uma reflexão do técnico, dos jogadores, né? E acabou, né, que, por hora, a harmonia ainda existe. Por hora. Só que, ó, falar é uma coisa. Você tem que fazer dentro de quadra, você tem que demonstrar que essa harmonia ainda existe. Então, hoje, após a reunião que foi ontem, hoje é um dia que a gente precisa enxergar, independente de qual seja o adversário. É o Sacramento? Beleza. Mas hoje a gente precisa enxergar essa disposição. Hoje a gente precisa enxergar que realmente a reflexão, o desabafo de todos, cada um teve a sua possibilidade de falar, de reclamar os seus problemas, né, as suas agruras. Tá tudo certo. Agora, falar é uma coisa. A atitude hoje é que vai dizer se realmente esse troço está funcionando ou vai voltar a funcionar. Porque se nós não conseguimos enxergar isso, a gente vai perder até para o Sacramento. E aí, amigo, tudo que foi falado ontem sobre harmonia, desabafo, botar o trem no trilho novamente, tudo isso vai por água abaixo e a gente não sabe mais o que vai acontecer. Sincero, honestamente, não sabe, né? Não sei até que ponto JJ, com essas meias palavras, né, após o retorno do LeBron, as coisas desandaram, as jogadas ficaram aleatórias,
ficamos sem clareza defensiva, sem função, sem organização ofensiva, sem nada. O time simplesmente desmoronou. Eu não sei até que ponto. Aí, mas a culpa é minha, tá? A culpa é minha que não consegui acertar isso, que não consegui arrumar esse problema. Então, eu não sei até que ponto essa dedada e depois, né, uma massageadazinha, né, que é assumir a responsabilidade, porque ele não conseguiu corrigir isso nessas últimas partidas, após o retorno do LeBron. Eu não sei até que ponto isso aí vai interferir no LeBron em quadra. Então. E aí nós não temos o Reeves, que vai ficar um bom tempo fora, mais de um mês. E o Vicente não é desfalque, né? E aí ter um jogador para passear em quadra igual o Hashimura. E aí o pior, né? Se a gente reclama dos 18 milhões do Hashimura, o que a gente não vai falar de 50 e tantos milhões do LeBron, né? Para assistir o jogo dentro de quadra. Não acredito que o velho vá fazer isso. Mas também não consigo ter uma certeza absoluta que essas palavras do JJ vão soar bem no ouvido do LeBron. Inclusive, DeAndre Ayton foi bem interessante na entrevista, né? Ao ser questionado, né? Perguntaram: e aí, Ayton, você, né, especificamente poderia ter ido lá perguntar ao LeBron que ele fez isso de errado, fez aquilo, te deu pouco passe, não te acionou tanto, essa coisa. O que você, na reunião, poderia ter fez isso, conversou com ele? Nem todo mundo pode chegar para o LeBron e achar que pode dizer a ele como fazer as coisas e de certas maneiras. Quer dizer, os caras têm ali uma certa temeridade de falar com o LeBron. E é isso que difere, às vezes, o ídolo, o astro, em determinadas coisas, né? Se o Ayton, que é jogador igual a ele, que está ali em quadra igual a ele, tem uma milindrada dessa de falar alguma coisa para o LeBron, e o JJ, que é amigo, podcaster, o diabo a quatro. É uma situação extremamente complicada, senhores. Extremamente complicada. Enfim, parece que está tudo bem, só que esse tudo bem a gente vai ter que confirmar. E a confirmação vai ser hoje, no jogo contra o Sacramento. Se a gente vê disposição, garra, vontade, suor, beleza. Realmente é verdade. Se nós não vermos nada disso, já sabe, né? O que está ruim pode piorar ainda mais. E muito mais. Pessoal, só para lembrar que temos aqui o relatório médico do Los Angeles Lakers. Vamos colocar ele já aí na tela. O Drew Timm, questionável com protocolo de concussão. É isso aí, protocolo de concussão. Jackson Hayes ainda é dúvida. Pode ou não estar à disposição. E Austin Reeves e Gabe Vincent. Porra, esse lombo do Gabe Vincent, pelo amor de Deus, é inacreditável. Estão fora. Então tá aí. E uma coisa para a gente chamar a atenção na rodada do melhor basquete do mundo neste sábado, né? Ontem à noite,
algo que realmente é impressionante como é que essa NBA é difícil, é complexa, né. Tivemos 3 postulantes, 3 postulantes do Oeste tomando tacas. O Nets derrotou o Wolves 123-107. O Utah Jazz derrotou os Spurs 127. Esse mesmo Spurs que comeu o rabo do Thunder 3 vezes, e esse mesmo Jazz que já perdeu para o Lakers 2 vezes na temporada, ou 3, sei lá. Aí, quer dizer, os Spurs que ganharam do Thunder perdem para o Jazz, que perde para o Lakers. Difícil, né? E o Nuggets perdeu para o Orlando Magic 127-126. Ou seja, 3 postulantes ali ao Oeste não se deram bem ontem nessa rodada de sábado. E apenas para a gente confirmar, e um detalhe, tá? Um detalhe a mais que a gente tem que mostrar para vocês. Olha esse primeiro jogo, resultado: 113 para o Sacramento, 107 para o Dallas. Mas, pera aí, Alex. O Sacramento vai vir de back-to-back, sim. O Sacramento vai vir de back-to-back. 113-107. E o resultado do Orlando Nuggets eu já disse. O Suns derrotou o Pelicans 123-114. O Nova York, em grande fase, derrotou o Atlanta 128-125. O jogo foi em Atlanta. O Miami aniquilou o Indiana Pacers 142-116. O Milwaukee derrotou o Chicago 112-103. E o Giannis resolveu, já com o jogo no final, o pessoal já nada, nem aí, resolveu correr com a bola sozinho, dar uma enterrada, causou um alvoroço no final do jogo. O Vucevic foi cobrar, o Kobe White falou um monte de besteira, né? E o Giannis só deixou bem claro o seguinte: cara, é uma enterrada dessa que eu faço esse time acordar. Se ele tá certo ou tá errado, eu não sei, mas que não soou nada bem na equipe do Chicago, não soou, e os caras quase pegam ele de porrada. O Houston derrotou o Cavaliers 117-100. E esses outros resultados aí eu já informei para vocês. Hoje a rodada tem Golden State e Toronto, Filadélfia e Oklahoma, Memphis e Wizards, Boston e Blazers, Detroit Pistons e LA Clippers, e LA Lakers e Sacramento Kings, 23 e 30. Então, pessoal, tá aí as informações do melhor basquete do mundo. E agora, só para a gente, né, não perder aquele hábito maravilhoso, gostoso, né, de a gente ver a classificação, né, que é importante sempre, né? A gente já está chegando numa fase que a classificação tem que se olhar toda hora com medo do que pode acontecer com o Lakers. E tá aí, ó. O Oklahoma lidera, os Spurs é o segundo, o Denver é o terceiro, e com a vitória do Houston ontem, o Houston assume a 4ª posição. Lakers é o 5º, Timberwolves é o 6º. O Lakers precisa vencer o jogo de hoje, primeiro para se recuperar, dar mais calmaria lá em El Paso e, né, buscar um retorno do time à normalidade, porque o time está muito fora. Aliás, muito não, está totalmente fora do contexto, está totalmente abandonado, e vamos ver se essa recuperação acontece hoje. O Suns é o 7º, o Golden State o 8º, o Grizzlies o 9º e o Blazers o 10º. Utah Jazz 11º, Dallas 12º, o Clippers 13º, Sacramento 14º e os Pelicanos 15º. Pelo leste, Detroit lidera, Knicks 2º, Boston 3º, Orlando 4º, Toronto 5º, Filadélfia 6º, Heat 7º, Cavaliers o 8º,
Bulls o nono, Atlanta o 10º. Bucks 11º, Hornets 12º, Nets 13º, Wizards 14º e o Indiana Pacers 15º colocado. Tá aí, pessoal, classificação, tudo atualizado. E mais tarde, 23h30, conto com a presença de todos. Esperamos que uma vitória venha para a gente poder, pelo menos, ter um pouquinho de alegria, né? Porque o time do Lakers acabou com a nossa alegria e o pior, né? Vai acabando com a nossa paciência. Mas eis que tudo vai se fazer novo, tá tudo resolvido e o time vai ganhar hoje. Assim esperamos. Turma, obrigado pela presença. Não esqueçam de dar o like, de fazer o hype. E mais tarde, 23h30, a gente tem esse encontro marcado, Lakers e Kings, ao vivo, aqui nos canais Lakers da Zoeira. Aquele abraço, um ótimo domingo para todos. Até mais tarde. Fui.